O Lula soltou ontem, dia 27, um mini plano de governo dele, e com ele morre qualquer ideia de que você teria o Lula 1 fiscalmente responsável e tudo mais. Não, é um plano 100% Dilma das ideias. Vamos dar o primeiro resumo aqui do plano e depois analisar ele um pouquinho mais ponto a ponto. E contexto, o Lula ficou a campanha inteira escondendo qual é o plano de governo dele, inclusive encontraram coisas no site do PT e eles prontamente derrubaram o negócio. Tira, não temos ideias, não tem nada, você vai ter que votar na gente e confiar que vai ser, sei lá, o que você tem na tua cabeça? O que você acha que vai ser o Lula? Isso aí. Então vai ser isso aí mesmo. Confia. Negócio surreal, assim. Não anunciaram ministro da Economia e o Lula abertamente falou, se eu anuncio um, eu perco 20. É tipo um governo assim, o que você achar que é isso aí mesmo, segue o seu coração. E possivelmente a melhor descrição que veio foi do Ciro Gomes, que ele falou, nós temos Lula e Henrique Meirelles na mesma mesa. Alguém está sendo enganado. É simples, esse aqui é o resumo desse plano de governo aqui. É um plano de governo muito Dilma das ideias, e alguém está sendo enganado aqui. Porque fiscalmente esse plano é impossível. Deixa eu dar o resumo primeiro dele e encerrar, e depois a gente entra numa parte mais longa e tudo mais. Pra quem tiver menos tempo, você pode ver só a primeira parte. Mas veja o resto também e deixa um like aí no vídeo também que ajuda a gente. O plano é impossível. Se você for estimar os gastos dele, por baixo dá alguma coisa ao redor de 250, 300 bilhões de reais. Isso porque tem várias coisas aqui que eu não consigo nem sequer estimar quanto que custaria. E aí o problema é, o Congresso vai aprovar isso? Câmara dos Deputados, ele consegue comprar os votos para aprovar isso aqui? Talvez. Senado, acho difícil, porque na prática o que ele vai pedir é uma suspensão da lei de responsabilidade fiscal. E quem acompanha o canal sabe que eu falo que se isso cair, nós viramos a Argentina. A questão é de tempo. Pode levar alguns anos, mas a gente vira a Argentina. Então, você possivelmente precisaria de maioria de 2/3 para fazer várias coisas aqui por causa da situação fiscal. Ou você teria que subir impostos nesse tamanho, o que afundaria o Brasil quase imediatamente. Então, assim, é inexequível, é impossível executar isso aqui. Se você é um eleitor de esquerda que gostou desse plano, saiba que isso aqui é uma mentira. Não tem como tudo isso aqui ser feito. Parte vai ser feito, parte eles vão tentar, e parte vai ser... Nunca falei isso aí, se alguém achou que eu falei isso aí é fascista. É isso aqui que provavelmente vai acontecer, algum lugar no meio. E obviamente ele não dá nenhum detalhe de como as coisas vão ser executadas, ele só joga umas promessas ali, umas coisas assim, não faz nenhuma conta, não entra em nenhum detalhe. Vai ter um plano para revigorar a indústria. Qual? Vai quase meter um Onyx Lorenzoni, um plano muito bom, mas qual é o plano? Melhor que o seu. Tá, esse é o resumão aqui, e a conclusão dele é... duas coisas. Primeiro, Bitcoin no Brasil tá barato pra caramba. Se você acha que o Lula tem risco de ser eleito, Bitcoin tá muito barato. Se você quiser comprar Bitcoin, é na Bitpreço. A Bitpreço é uma exchange que acessa várias exchanges e vendedores no Brasil, de maneira que se você fizer uma compra lá, eles vão te dar por definição o melhor preço no mercado, ou se você for fazer uma venda também. E se você olhar para isso e falar... ferrou, quero ir embora do Brasil. Eu tenho a SET, que é uma empresa que vai te ajudar a sair do Brasil e ir para países onde você paga muito menos imposto, possivelmente zero, e você consegue viver muito mais livremente também. Ou se você também fala assim, não quero sair, mas eu quero já começar a entender como é que eu posso proteger meus investimentos, como é que eu posso tirar a grana daqui, eu tenho que ficar aqui, mas eu ponho minha grana em outro lugar que está seguro dessa maluquice aqui, e se der errado, eu tô mais seguro. Ok, também a gente pode te ajudar nisso. Não só tem a consultoria, mas tem um monte de artigos, tem e-books que a gente colocou lá e depois a gente desconta o preço da consultoria também, porque pra quê? E tem os podcasts também, se você quiser assistir, eu vou colocar o link aqui na descrição e tudo mais. Mas vamos aos detalhes do plano, ok? São 13 pontos, porque, né, Lula 13, mas... e vamos lá. Primeiro, desenvolvimento econômico. Não tem dinheiro para isso. Retomar as obras paradas. Isso aqui é copiado do Ciro, do plano de governo do Ciro. São 14 mil obras paradas no Brasil. Boa parte delas merece estar parada, não tem nenhuma utilidade. Digamos, se o estádio Mané Garrincha fosse uma obra parada, vamos retomar isso? Não tem utilidade. Várias estão completamente degradadas, vai ser muito mais caro terminar. Várias não tem muito mais sentido, mas vamos discutir como retomar isso. Vamos juntar os governadores e discutir isso. Como? Não sei.
A estimativa do Ciro Gomes, originalmente, para isso e para fazer o tira geral do Serasa, era 200 bi. Então eu vou com esse número aqui, assumindo que essa proposta foi roubada do plano do Ciro também. Mas não tem dinheiro para ele fazer isso aqui. O déficit do Brasil planejado para 2023 já é 65, 64 bilhões de reais. Então ele já tem um problema para resolver aí. Depois ele fala, vamos buscar financiamento para tentar financiar um desenvolvimento por consumo aqui no Brasil. Não diz de onde vai vir esse financiamento. Vamos investir em serviços públicos e sociais. Genérico, não tem dinheiro. Vamos voltar com o BNDES, com empresas estratégicas como indutoras do desenvolvimento. Então, BNDES, Petrobras, etc, etc. Primeiro, não tem dinheiro para isso. O BNDES não tem caixa para fazer esse tipo de coisa no nível que foi feito na época do PAC. E assim, eu não vou nem entrar no mérito tanto de se o PAC deu certo ou não, porque não tem mérito, é só você ver a crise econômica da Dilma. Mas mesmo que você queira e tudo mais, o fato simples contábil Excel é não tem dinheiro. Mas isso não vai impedir o Lula de pôr isso no plano de governo dele. E isso aqui, de volta, retoma aquela coisa Dilma. Isso aqui é um plano de governo Dilma Rousseff. BNDES como indutor da economia, Petrobras investindo para desenvolver a economia e tudo mais. Não é um plano fiscalmente responsável, Lula 1, etc. Quem acredita nisso a essa altura está drogado, bêbado na Disney. Vamos fazer uma nova legislação trabalhista para combater a precarização, etc. Isso aqui é código para várias coisas que eles já falaram recentemente. Vamos fazer uma reforma trabalhista para equalizar tudo. Na prática vai ser a volta do imposto sindical, então mais uns 4 a 10 bilhões de reais em impostos nos trabalhadores brasileiros. CLT para aplicativo, que já foi mais ou menos tentado na Espanha e detonou uma porrada dos trabalhos lá. E ele também falou, achei legal isso aqui, né? Regularização do setor de TI. E daí um monte de TI surtou. Eu fico um pouco... Como é que alguém que trabalha com lógica, programação, um negócio tão internacional assim, vota no Lula? Mas tá, né? Tudo bem. Muita gente olhou pra isso e falou, peraí, o cara vai regular TI, vai ferrar todo o setor de TI. Sim. Quem trabalha com TI vai ser ferrado nisso aqui, porque muita gente trabalha PJ ganha uma puta grana, então eles teriam salários reduzidos, na prática, o que significa que muitos deles vão ligar para 7 e a gente vai ajudar os caras a ser do Brasil. Então o Brasil vai perder programadores, vai perder gente de alta produtividade em TI, o que vai também prejudicar a nossa economia. Parabéns, Lula. Vamos criar o programa Empreende Brasil. Isso aqui faz parte de um negócio que eu tô falando. O PT tá prometendo resultados de capitalismo, mas vai tentar fazer socialismo para fazer isso. Mas o fato que eles estão prometendo diz para nós que defendemos a liberdade que existe um público para isso. Eles estão tentando fazer essa coisa do pequeno empreendedor e tudo mais. Então vai ter um Empreende Brasil, que é o quê? Crédito barato para pequeno, médio, micro. Então vamos pegar essa pequena galera aí que muitas vezes tem um nível de educação menor, é mais simples, etc. E vamos botar eles na dívida. Daí eles vão pegar esse dinheiro e vão desenvolver o país, porque o problema do desenvolvimento do Brasil não é falta de liberdade econômica, CLT, regulação, etc. É porque os pessoal não estão na dívida o suficiente. E não tem dinheiro para fazer isso, claro. Se você for fazer um programa de porte nisso aqui, você já está falando de algumas dezenas de bilhões de reais. Nenhum banco estatal tem caixa para fazer isso aqui. E depois, né, se você pensar isso aqui vai endividar as pessoas, pelo menos você tem empresas como a Scora, que patrocina aqui o canal, que ajudam a você a renegociar a sua dívida. Então, se você está em dívida de cartão de crédito, cheque especial, juro, crédito pessoal, que é aqueles juros fantásticos, você pode renegociar na Scora. Eles fazem o que o Ciro Gomes promete que vai fazer, basicamente, só que fazem direito, com dinheiro voluntário, né, não usando dinheiro do Estado. O que eles fazem é renegociar a sua dívida e ver isso com uma garantia dentro. Então, um imóvel, um carro, alguma coisa assim, isso derruba pra caramba o juro da sua dívida e te dá um caminho de saída. Então, se você quiser ver a Score, o link tá aqui na descrição, tá? Acho que eles vão ganhar cliente se esse programa aqui do Lula for pra frente. Vamos lá. Ponto 2, desenvolvimento social. Mas desenvolvimento social não é desenvolvimento econômico, porque as pessoas estão ficando mais ricas, né? Separa, tá bom. Não tem dinheiro para isso, salário mínimo forte. Vamos fortalecer o salário mínimo, um aumento real acima da inflação. Primeiro que isso vai gerar desemprego para as pessoas que ganham salário mínimo. E segundo que isso aqui vai criar uma bomba na Previdência, porque muitas das pensões são pagas com base no salário mínimo. Então todo aumento nisso aqui é um aumento de bilhões, possivelmente dezenas de bilhões de reais no custo das máquinas públicas. Não só federal, mas estadual e municipal também. Então, não tem dinheiro para pagar isso aqui. Vamos voltar o Auxílio Brasil a ser Bolsa Família, voltar o nome, porque o nome é importante, manter o valor de R$600 e colocar mais R$150 por criança.
A estimativa de manter isso em 600 reais é em torno de 60 bi extras. E esse 150 por criança, não sei quanto custaria, mas... Cara, só dar o 13º na estimativa do Léo Siqueira era 10 bi. Era dar 13º e algumas coisas assim. Dá 10 bi. Então a gente pode manter 10. Provavelmente vai ser mais, mas deixa esse número aí, só pra gente ter o chão assim. Vai ter o programa Desenrola Brasil, que é o programa do Ciro de tirar as pessoas da dívida, que não tem dinheiro para fazer, e não dá para entender muito bem como é que... Isso era o mesmo problema do Ciro, que era assim, a gente vai fazer essa renegociação e tal, vai ser forçado, vai ter esse desconto e tudo mais. Tá, mas e se os credores falarem não? E o que muita gente responde, não, mas porque quando você está devendo numa conta de luz ou numa conta de celular, tem uma renegociação com descontos gigantescos. Tá, você pode até falar essas, ok. E quem tá atrasado 10 parcelas num imóvel de $500 mil? Você acha que o banco, num crédito imobiliário, vai falar assim, não, vou dar um desconto de 70% aqui. Ou num automóvel, uma dívida de maior porte, tipo 50, 100 mil reais, umas coisas assim. Você acha que o banco vai dar 50, 70% de desconto nisso só porque o governo pediu? E se o banco falar não, o governo vai fazer o quê? Isso não ficou claro nem no programa do Ciro, nem no programa do Lula aqui, e não tem dinheiro para fazer isso. Outra coisa que não tem dinheiro para fazer, vamos isentar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. Então tirar a defasagem da tabela do imposto de renda. De novo, isso aqui é uma vitória da gente que defende liberdade. A gente está falando disso aqui há muito tempo e conseguiu botar isso aqui em evidência para a população. As pessoas entenderam que isso é um problema, tanto que gerou uma demanda, e governos de esquerda, candidatos de esquerda, estão tentando mentir alguma coisa de que vão fazer aqui para resolver. O problema é que isso aí é uma completa fantasia porque vai custar muito caro. A estimativa do Léo Siqueira é que isso aqui seria 17 bi para isentar todo mundo até 5 mil reais. Eu nunca vi uma conta disso, não fui atrás de ver quanto que é exatamente a conta disso aqui, mas eu tô com uma sensação que deveria ser mais. O faturamento de imposto de renda que eu lembro é 200 e porrada bi, alguma coisa assim. Então, você vai isentar quem ganha até 5 mil e só vai custar 17? De novo, eu não vi as contas, também não vou olhar porque isso aqui não vai ser aprovado. Vamos ser sinceros, isso aqui não vai acontecer. Não tem grana pra isso, não tem como... Não rola. É fantasia. Fim, ok? E vai continuar, inclusive, ser defasada. Isso é uma forma que o Brasil usa para subir impostos, especialmente nas pessoas mais pobres, né? Porque vai abaixando a tabela e, eventualmente, quem ganha salário mínimo vai estar pagando imposto de renda, e isso aí é a vida. Desenvolvimento sustentável. Vamos ter desmatamento zero, acabar garimpo ilegal, fofinho, não vai acontecer. E vamos fazer agricultura de baixo carbono. Como? Eu não sei. Qual vai ser o custo para implementar para toda a agricultura brasileira virar baixo carbono? Não sei. Não sei. Mas vai ter queda de produção? Não estamos calculando isso aqui não. A gente só vai tentar ter baixo carbono. E o que é baixo carbono? Defina baixo. Você pode simplesmente colocar uma linha que é atual e falar, bater uma meta. Vai um Lula, primeiro dia aqui já vral. Vapê a meta. Não dá para entender. E vamos ter crédito para agricultura familiar, pequena, etc., que não tem dinheiro para fazer. Educação, quarto ponto. Vale lembrar um negócio, a gente perdeu aí provavelmente uns 10 a 20 anos de avanços, dos poucos avanços que a gente teve na educação nesses últimos 10 a 20 anos, foi perdido no lockdown por causa de 2 anos de escolas fechadas, por causa de pressão de sindicato de esquerda. Isso aqui vai ser resolvido pelos próximos governos? Não. Inclusive eu já gravei um vídeo sobre isso, tá gravado, editado, vai sair nos próximos dias aí. Que é falar, cara, se a gente só melhorar a educação, tipo, sei lá, 10% ao ano, isso ainda é pouco. Para o tamanho da defasagem que a gente tem em relação ao mundo, uma melhora de 10% ao ano não é suficiente para você tirar o atraso do Brasil em uma geração. Então, se o seu plano é, cara, eu vou causar uma melhora de 10% ao ano, você ainda tá dizendo assim, e a geração atual se fudeu e acabou. É isso, esse é o plano. É tipo, não, você tem que ter coisas que vão dar um salto muito forte em 1 ano, 2. Se você não tá discutindo isso, não é sério, desculpa. Isso tá sendo discutido? Claro que não. Vamos fazer mais creches e colocar merenda e tudo mais. Isso é prerrogativa municipal. Creche é prerrogativa municipal. Então não tem assim, creche e educação infantil federal. Então você pode falar assim, nós vamos repassar dinheiro para as cidades fazerem. O que já começa a ter favorecimento político para um lado, obviamente, e não tem dinheiro para fazer. Vamos colocar ensino e tempo integral. Bonito, só que a maior parte do ensino, né, fundamental e médio, quase totalidade disso, na verdade,
tá em mão municipal e estadual, exceto por algumas coisas técnicas, federais, etc., tá e não tem ensino fundamental na mão federal, isso aqui tá em mão estadual e municipal, então vai ter que ter repasse para os estados e municípios fazerem. E não tem dinheiro para isso. Vai ter que cortar de algum outro lugar, alguma coisa assim. Não tem. Vamos fazer bolsa estudante para quem completar o ensino médio, que é aquela proposta da Tebet, que agora tá apoiando o Lula, de vamos dar R$5.000 para quem concluiu o ensino médio. Você pode até fazer as contas e dizer que você concluir o ensino médio gera tantas economias para o Estado porque a pessoa tem mais educação, gera menos gastos e blá, que vale a pena. No longo prazo, no curto prazo não tem dinheiro para isso. Fora que, assim, você tem que pensar que ensino médio vai ser isso, qual que é o incentivo? Porque se o cara só está concluindo só para ganhar grana, ele vai concluir o ensino médio igual alguém que honestamente realmente concluiu o ensino médio? E qual que vai ser o incentivo de professores e escolas para forçar essa aprovação? Só o cara terminar, ele ganha uma grana, e de repente a gente faz um bem bolado aqui, ganha um pouquinho também. Banda larga nas escolas. Bonitinho, não tem dinheiro para isso. Vale lembrar a Dilma em 2014. Eu tinha prometido universalizar a banda larga, estamos esperando ainda quase 10 anos depois, né? Vamos colocar mais universidades, né? Sempre um ponto do Lula, vamos colocar mais universidades. Só tem um problema aí. De novo, qual que é o ensino que vai ser dado? Porque o problema não é você ter a universidade ou diploma, o problema é você ensinar habilidades reais que vão de fato melhorar a capacidade produtiva de uma pessoa significativamente, ao ponto de valer a pena os impostos que vão ser cobrados nisso e o tempo que ela vai colocar nessa universidade, porque é um tempo em que ela vai estar trabalhando menos, ou possivelmente não está trabalhando, e para isso você tem que ter um ensino de grande qualidade e demanda de empregos depois. A gente vai ter esses dois? Não. Que é o que já aconteceu, né? Foi uma expansão gigantesca de universidades no governo Lula, com uma qualidade altamente questionável que só inflacionou o diploma. E isso é um argumento que eu sempre faço daquele livro The Case Against Education, do Bryan Caplan. Infelizmente não tem a versão em português, mas o que ele mostra é que 80% do ganho salarial de pessoas formadas não tem a ver com a formação delas, e sim com outras coisas. Então o diploma está sinalizando a habilidade dessas pessoas, ou está colocando elas no ambiente onde elas conhecem mais gente e tudo mais, não tem a ver com aquilo que é ensinado. Então, isso aqui soa bonitinho, mas efeito altamente questionável. Não tem dinheiro também, volta do FIES e do ProUni. Não tem dinheiro para fazer isso. E uma coisa que aconteceu muito no ProUni foi assim, a gente vai na dívida dos caras, ou não cobra os impostos e tudo mais. O que as universidades fizeram foi falar, bom, tem uma sala de direito aqui de 40 alunos, bota mais 10 vagas. Mas vai cair a qualidade do ensino. Mas eu ganho dinheiro equivalente a 10 alunos sem fazer nenhum esforço. E rolou essa inflação, fez um monte de gente, largou no meio e ficou endividada pra caramba, e, bom, conseguimos ver o efeito hoje no Brasil, né? Só você perguntar pro cara que tá dirigindo Uber pra você qual que é o diploma dele. Vamos ter ensino técnico profissionalizante. Não tem dinheiro, e isso já foi tentado no governo Dilma, né? Deu em várias estruturas diferentes de ensino que tiveram um resultado bem... Sabe, mesmo que você ache legal, eu prefiro, assim, se eu fosse, deputado federal, tem uma lei na minha frente, nós vamos despriorizar a universidade porque é para muito pouca gente, vamos aumentar ensino profissionalizante, tentar colocar isso no ensino médio e tudo mais, porque vai alcançar mais pessoas e isso dá mais habilidades reais. Sim ou não? 100% sim. Políticos vão ter capacidade de implementar isso realisticamente para dar resultado em termos de ganho de renda significativo para jovens nos próximos 5 a 10 anos? Não. Claro, você sempre vai ter algumas histórias legais, alguns casos e tudo mais. Agora, no agregado, você confia na capacidade de políticos e do sistema educacional atual de absorver isso e significativamente mudar a vida desses jovens em, 5 anos? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, sabe? Tem um outro vídeo que eu gravei que ele aborda mais isso, que eu tô falando assim, uma coisa é você falar assim, o Estado tem que cuidar da educação. Outra coisa é você pensar, você confia que os políticos e o sistema atual são capazes de alterar esse sistema para melhorar significativamente a vida das pessoas nos próximos 5 ou 10 anos? Sei lá quanto por cento, mas eu vou chutar aqui que 3/4 da população falaria, não. Então, esse é o problema. E do outro lado você tem o problema de emprego. E mesmo assim... Você consegue fazer um ensino desses de qualidade? Isso é muito questionável. Você tem tem problemas em vários pontos da cadeia, porque enquanto você não pensar em revisão de currículo, revisão do formato de educação como um todo, ou que eu defendo na verdade, parar de ter o Estado guiando como vai ser os formatos e simplesmente falar, escolas, façam o que vocês quiserem, inovem, quem der certo, parabéns, quem der errado se ferrou e vamos aprender com isso.
Eu não acho que a gente vai ter uma mudança substancial no sistema. E eu tenho um monte de professor que concorda comigo. É muito legal que muitas vezes encontro professores que não são liberais ou libertários e eles falam, cara, eu discordo de muita coisa que você fala, mas nisso aqui você tá super certo. Saúde, vamos voltar ao farmácia popular, que você pode falar assim, Rafael, não tem dinheiro. Cara, é tão barato que se pá, dá pra tacar lá no meio. Uma das coisas que dá pra passar ali bonitinho, tá? E Médicos pelo Brasil. Vamos ter o programa Médicos pelo Brasil. O que é isso? Eu não sei, ninguém sabe, não tá explicado, mas tem um cheiro de trabalho análogo à escravidão cubano, né? Tem um cheiro de médico cubano ganhando uns trocados enquanto a gente manda 10 pau mês mais por médico pra Cuba. Não tá? Você não tá sentindo no ar? E vamos zerar a fila também, vamos zerar as filas. Como? Zerando. Ponto 6, habitação e infraestrutura. Não tem dinheiro, vamos retomar o Minha Casa Minha Vida. E assim... o Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde e Amarelo porque nomes na política são muito importantes. Mais importante do que ter um programa que funciona é ter um programa que não funciona, mas que tem um nome seu. Isso é muito importante. Só você verem, por exemplo, prefeitos fazem isso. Eles entram, pegam uns 4, 5 programas que tem na prefeitura, muda todos os nomes, reanuncia e vamos lá. O PAC foi isso. O PAC, o Lula pegou um monte de obras e falou... repacotar isso aqui, é o Programa de Aceleração do Crescimento. Eu fiz ele. O Bolsa Família foi isso. Tem um monte de programa aqui do Fernando Henrique Cardoso. Junta tudo, coloca isso aqui, aumenta o orçamento. Eu criei um negócio, eu não quero porcaria nenhuma. Isso vive acontecendo, então vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, que na verdade é a Casa Verde e Amarelo. E ele já estava sendo cortado no governo Dilma. Por um motivo muito simples, a Dilma faliu o Brasil. Então assim, não tem dinheiro, a Dilma já não tinha dinheiro para fazer isso. Agora não vai ter também. Fazer o quê? Eles conseguem retomar algum nível, algumas unidades, algumas coisas assim, pra fazer umas propagandas bonitinhas e tudo mais? Certamente. Dá pra fazer na escala que a Dilma tava fazendo antes? Não. E depois você tem o Make the Brecht Great Again, vai ter um novo PAC. Que, na verdade, se você for perceber o que eu acabei de falar, isso aqui é uma repetição, porque lá no primeiro ele fala, vamos retomar as obras. É só ele falar todas essas coisas aqui juntas e chamar de um novo PAC. PAC 3. Porque o 1 foi... dar dinheiro para a empresa que depois estava envolvida em escândalo de corrupção, o 2 foi a mesma coisa e daí faliu o Brasil, então agora no 3 você vai ter dar dinheiro para a empresa envolvida em corrupção, faliu o Brasil e algum terceiro bônus em cima, que a gente não sabe qual é. Eu já tô com medo do PAC 4. Segurança. Isso aqui é grave, porque eu tô falando de economia aqui o tempo todo, do plano de governo solto até aqui, esse é literalmente o pior ponto que tem. Sistema Único de Segurança Pública. Isso aqui tá com um cheiro de federalização de controle da polícia. Isso aqui tá com um cheiro de controle presidencial dos sistemas de polícia. Você pode falar assim, não, Rafael, é só uma integração dos sistemas pra gente poder ter compartilhamento de dados e não sei o que e caçar bandido melhor. Se fosse o Bolsonaro falando, eu acreditaria que é isso. Se fosse alguém com experiência e responsabilidade em segurança pública, eu acreditaria nisso. Se fosse alguém não notório por defender bandido, eu acreditaria nisso. Você pode até torcer pra dizer, não, é só integração de sistemas de inteligência. Tá. Mas tá com um cheiro de controle federal na polícia que, se for isso, é o pior ponto desse governo aqui. E aí fica curioso, porque você pode falar, Rafael é o cara da economia. Os dois piores pontos do Lula é controle de mídias e controle de polícia. Vamos deixar isso bem claro aqui. Desarmamento, claro, nenhuma surpresa aqui. E ele cita que feminicídio aumentou. Estamos vendo uma epidemia de feminicídio no país. Não tem mais mulher morrendo, só que é mais crimes classificados como feminicídio. Só isso. Ok? E vale lembrar, nós estamos na menor taxa de homicídio no Brasil em 10 anos e a taxa de homicídios no Rio é a menor em 31 anos. Então, assim, não está tendo uma epidemia de criminalidade. Na verdade, está o contrário. Esportes e cultura, ponto 8. Um monte de frase bonitinha e um sistema de comitês estaduais de cultura. Cara, isso aqui tem um cheiro de soviete, né? 9. Direitos humanos e cidadania. Um monte de frase bonitinha. E no esportes e cultura tinha Bolsa Atleta. Não tem dinheiro. Ponto 10. Reindustrializar o Brasil.
A gala e a hipocrisia dessa absoluta unidade de arrombado de falar de reindustrialização do Brasil. O PT pegou o Brasil com 18% do PIB sendo indústria. Ele entregou com 11,5%. O PT aprofundou a desindustrialização do Brasil. Inclusive, depois do impeachment, a indústria no PIB estabilizou. 11,5% e continua sendo mais ou menos a mesma coisa. Oscilou 2 pontinhos. Ponto 2 para lá, ponto 2 para cá. Quem parou a desindustrialização no Brasil foi o impeachment. Quem ajudou a desindustrialização no Brasil foi o Lula. E como eu já falei e repito, belo e moral. O Brasil merece tomar a desindustrialização. Merece. Nós desindustrializamos por quê? Dificuldade de investimentos, excesso de regulação, instabilidade política, instabilidade jurídica de contratos, CLT, falta de infraestrutura, quase nenhum incentivo para investimento em infraestrutura, nenhum ambiente favorável em você investir em infraestrutura, porque eu sempre faço essa pergunta muito simples. Você vai investir em infra no Brasil, isso aqui é um investimento de, no mínimo, 20 anos. A gente tá falando alguma coisa mais perto de 30, 50. Se você vai botar em investimento em infraestrutura, nós estamos falando já de bi, não é mi, é bi. Você vai botar alguns bilhões de dólares num país onde nos próximos 50 anos tem risco de entrar um maluco de extrema esquerda e desapropriar você? Você vai fazer isso? Esse é o problema de Brasil. E agora no governo Bolsonaro teve vários marcos que mudaram isso, que a esquerda foi contra todos. Ferrovias, saneamento, BR do Mar, etc., que atraiu uma porrada de investimento no Brasil. Com Lula entrando, já bota um ponto de interrogação se isso aí vai acontecer ou não. Alguns eu acho que vai acontecer de qualquer forma. Tipo, ferrovia para agro, eu acho que vai acontecer de qualquer forma. Outras coisas... não sei. Então, assim, o Brasil tomou desindustrialização porque a política do Brasil é anti-indústria. A política do Brasil é, se você tem dinheiro e está vindo aqui para produzir, você é um inimigo, você está errado e você será tratado como um criminoso ao botar o pé aqui. E daqui pra frente a política é a minha mão na sua cara. Essa é a política industrial no Brasil. Nós somos avessos ao capitalismo. Fim. Então o Brasil desindustrializou por causa dessa política. Ele tinha antes por causa de protecionismo, então você tinha um monte de indústria ineficiente. Quando abriu, se fuderam e ficou isso aí. E o Brasil foi exposto como a aversão à indústria que é, como a incompetência de investimento que é. Então, tomou industrialização? Tomou. Belo e moral. Quem erra tem que se fuder e acabou. O mundo sai ganhando porque outras empresas vão para outros lugares e o resto do mundo é beneficiado. E o Brasil toma na cara o que merece. Essas aqui são as consequências das escolhas políticas e econômicas feitas nas últimas décadas. E aqui está uma conta. É isso. Eu não tenho dó de quem paga as contas pelos erros que cometeu. É isso que o Brasil merece. Você quer ter uma política de industrialização? Torne-se um dos 20 países mais fáceis de investir no mundo. E assim, talvez 20 não resolva, tem que ser top 10, porque o atraso é tão grande que a brutalidade de investimento que você tem que atrair, cara, é fora de série. Então assim, você precisa ter uma mudança profunda de Brasil para fazer isso aqui e resolver esse problema em 10, 20 anos. Isso aqui que o Lula tá propondo aqui é piada, canalice e loucura, e hipocrisia. Vagabundo. Fora isso, nós vamos ter uma estratégia nacional de industrialização. Qual? Uma muito estratégica. É isso. E vamos ter uma transição digital também. Vamos trazer a indústria pro século XXI. Porque ela não veio... Cara, esse é o tipo de coisa que eu... Caralho, eu fico puto com essas coisas. Vamos trazer a indústria pro século XXI. Pergunta, por que ela não foi? Porque não é como se você falasse assim... a indústria não vem pro século XXI porque birra. É birra. É sabotagem contra o Brasil. Por isso que ela tá defasada, que as máquinas são antigas e que não tem tecnologia. Porque o industrialista fala, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero investir no Brasil. Eu quero que a minha indústria seja ineficiente para eu virar e culpar o PT. Esse é o meu plano. E todos os industrialistas do Brasil têm esse plano unificado. É isso. É tipo, puta que o pariu, vai tomar no cu. Eu coringuei completamente, cara, já. É que nem aquela coisa assim, mas ser banqueiro no Brasil é uma puta mamata. Então por que os bancos grandes não vêm? É quase como se tivesse alguma barreira de entrada gigante, uma insegurança gigantesca que afasta todo mundo, sabe? Tipo, por que a indústria no Brasil não está no século XXI? Porque investir no Brasil é um erro. Simplesmente. Investir no Brasil é um erro.
Você está se expondo a tanto risco, é tão caro e é tão difícil, que você pode investir em qualquer outra coisa em outro lugar do mundo. Então assim, por que a gente não veio? Porque o Brasil não gosta de capitalismo e investimento. Ponto final. O que o Lula vai fazer sobre isso? Nada. É como se eles falassem assim, não, para ir pro século XXI a indústria precisa do Estado para ajudar. É como se a indústria estivesse falando assim, porra, cara, o que eu realmente preciso pra minha indústria andar é o Lula vir aqui e falar, pô, nós vamos pro século XXI. Ah, vai te catar. Ponto 11, agro sustentável. É o fim do agro. É o fim do agro. Quem bota isso aqui, quem tá falando disso aqui, cara, é pra dar risada. É pra dar risada, cara. Não tem outra história que não fazer isso, cara. Nós vamos investir na Embrapa. Eu até falaria que não tem dinheiro, mas assim, como é um negócio que amplamente é apoiado pelo agro e um monte de gente, eu acho que vão dar um jeito de fazer isso aqui, mesmo não tendo dinheiro. Só que aí a minha pergunta é, por que o agro já não está investindo nisso, né? Quase como se você tivesse dificuldade para esse investimento em primeiro lugar. Pois é, né? Tem um plano de recuperação de pastagens que parece completamente gerador de lero-lero. E vamos ter juro barato no Plano Safra, no Pronam, no Pronamp e no Pronaf para produtores comprometidos com critérios ambientais e sociais. O que eu tô vendo aqui, cara? Você começa a criar uns critérios que os teus amigos cumprem e os teus inimigos não, e você joga direto crédito barato pros teus amigos. Eu tô vendo isso aqui. Fora que assim, não tem dinheiro. Plano Safra, essas coisas já estão sofrendo por problemas de Brasil mesmo, e não tem dinheiro para expandir isso aqui. Aí vamos reconstruir a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Isso aqui foi uma puta fantasia, cara. Eu preciso fazer esse vídeo especializado sobre isso, mas vai ser depois da eleição. Porque é o clássico tema que é legal, é dados e ninguém se importa. Existia essa política de fazer compra de alimentos por parte do governo federal para tentar estabilizar os preços e garantir abastecimento, etc. Isso foi feito no governo Getúlio Vargas, foi feito no regime militar, etc. E nunca funcionou porque o problema era inflação e baixa produtividade. Então, durante as crises de hiperinflação aqui no Brasil, o governo chegou a comprar assim, 70%, 80% das safras de arroz, feijão, etc. Não adiantou nada, continuava tendo problema, continuava tendo inflação, não resolveu porcaria nenhuma. E daí eles falaram, vamos tentar uma ideia que existe tipo há, sei lá, 5 mil anos, comércio internacional de alimentos, e vamos abrir o Brasil pra gente poder comprar e vender alimentos. E de repente o problema de abastecimento basicamente sumiu. A galera falou, putz, olha só, você tentar ser autossuficiente em alimentos e bater o pé nisso enquanto tem gente passando fome, talvez não seja uma boa ideia. Putz! E a Conab foi reduzida bastante ao longo desses anos, e o que ajudou o Brasil a ter abastecimento e segurança alimentar foi fazendeiro plantando. E que parece ser o problema, inclusive, aqui pro Lula, e não a Conab, que foi reduzida bastante e não tem nada a ver com isso. Teve até um vídeo da Mídia Ninja que foi... Bom, basicamente eu acabei de fazer o vídeo aqui, né? Não preciso fazer. Teve um vídeo da Mídia Ninja falando que... não, porque os alimentos estão caros porque a Conab foi desconstruída e tudo mais. O alimento estava indo bem no governo Temer, que também a Conab estava super pequena. O que aconteceu desde então? Fecha tudo, inflação, e daí alimentos encareceram. E daí, de repente, também teve um corte de impostos em combustíveis e tudo mais, e o preço de alimentos começou a cair, cara. É quase como se o preço de alimentos tivesse alto por causa de inflação e uma porrada de imposto, e não porque não tem uma estatal comprando alimento. Cara, esquerdista falando de vamos fazer intervenção na agricultura para ter alimento. Bicho, vocês são uma máquina de botar país para morrer de fome. E vem falar disso, vai te catar, coringuei já. Política externa, é um bando de frases bonitinha, e vamos fazer, ponto 12, né, política externa. Um monte de frase bonitinha ali, né, pô, democracia, porque valorizar, papapá. Vamos integrar com o Mercosul e o BRICS, puta perda de tempo. E daí eles falam, União Europeia e Estados Unidos, aí sim, né? Só que para você integrar com isso você tem que ter competitividade e tudo mais, que o resto do plano é contra isso. E vamos romper o isolamento do Brasil. Você teve 14 anos para fazer isso e não fez. Ponto 13, para fechar 13. Democracia e liberdade. Um bando de frase bonitinha e é isso aí. Acabou o plano. Custo. Manter a desoneração do PIS, COFINS, IPI, essas coisas, como o Léo Siqueira já apontou, dá 60, 70 bilhões de reais. O Ciro estimava uns 200 bi para fazer o programa de retomada de obras, mais o tirar todo mundo do Serasa e tudo mais. Não é o Ciro que vai fazer isso, é a Escora. Vai no link aqui da Escora, tá? Então nós já estamos aqui em 260, 270 bi. Depois você tem todos os programas de educação, saúde e outras coisas que ele está falando aqui, ou
Imposto de renda, já bota mais uns 20, então nós estamos em 260, 270 mais os 20, então 280, 290 bi. Arredonda para 300 e ainda tem mais um monte de coisa aqui que vem de educação, saúde, crédito barato, que a gente nem sabe o que vai ser. Nós estamos falando de alguma coisa aqui ao redor de 300 bilhões de reais para começar a conversa, ok? Para começar a conversa. O déficit já é de 60 bi projetado, então já estamos em 360 bi de déficit, antes de falar de juros da dívida. E antes de falar de possíveis impactos econômicos do Lula ser eleito, afastar investimentos, dólar, etc. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E a totalidade disso aqui não vai acontecer. Para isso tudo acontecer, você tem que suspender a lei de responsabilidade fiscal, que exigiria uma maioria de 2/3 e não passa no Senado. Para aprovar várias dessas coisas aqui, você teria que aprovar rombos, o que dificilmente eu consigo ver isso passando no Senado. Dependendo do caso, tipo, agricultura, farmácia popular, o Senado vai falar, tá. Não vamos ser contra isso aqui, vai dar merda publicamente. Agora, pra abrir um rombo de mais 100 bi pra fazer obra, ou vai virar um puta corporativismo e vai ser obra nas bases dos senadores, e daí parabéns, você tá financiando um monte de obra inútil, mas ei, quem esperava alguma coisa diferente disso? E você pode até protestar, mas Rafael, esse negócio das isenções de PIS, COFINS, IPI, etc, pode ser que acabe. Então, na prática, é novo imposto. Na prática, o saldo, então, é menos dinheiro no déficit, taca mais imposto na população. Dá na menos. Você está roubando da parte produtiva da economia para colocar na parte improdutiva da economia, que é o Estado. Então, em efeito, o rombo é o mesmo. Mas o Lula falou que vai fazer reformas tributárias aqui, subir impostos e tudo mais. Bom, beleza, então vai ter mais gente levantando e indo embora do Brasil. Eu vou ganhar mais cliente na 7. E a galera às vezes fala, o Rafael quer que o Lula seja eleito porque ele vai ganhar mais cliente na 7. Se o Bolsonaro fosse eleito e colocasse mais reformas de liberdade econômica e o Brasil continuasse crescendo assim, eu ia estar trazendo gente da Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, etc, para vir para cá. E como o nosso preço é em dólar, eu teria mais clientes e eu ganharia mais se o Bolsonaro fosse eleito no médio prazo do que o Lula. Então, vamos deixar isso claro, tá? Mas na prática eu vou ganhar um monte de cliente por causa do Lula aqui, por causa disso, por causa de impostos, porque ele vai querer o quê? Subir a taxa de alta de imposto de renda para o quê? 35%, 40%? Tu pode se mudar agora para Espanha e Portugal, o que é relativamente fácil, muitas pessoas têm esse passaporte por descendência, e visto de residência em Portugal é muito fácil de conseguir, e você entra pagando 20%, 25%, 27% de imposto de renda nisso, que é igual aqui, só que você não tá no país do Lula. Certo? Isso são 2 países simples. Você pode se mudar para Estônia, Geórgia, etc. e quase conseguir zerar. Você consegue se mudar para vários países aqui, especialmente se eu for pensar assim, América Central, possivelmente zerar isso aqui. O Uruguai tá aqui do lado. O Uruguai vai ser competitivo pra caramba em relação a isso aqui. Apesar do Pepe Mujica, continuou tendo zonas de livre comércio, onde você consegue pagar 0% de imposto. Então esse aumento de imposto vai ser inefetivo. Se você subir nos ricos, eles vão embora. Se você subir nos pobres, é o Lula subindo imposto nos pobres. Então, assim, a conta não fecha, isso aqui é fantasia. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.